Olá, meus alunos do primeiro, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, nesse vídeo aqui, eu vou passar para vocês a correção dos exercícios que nós não finalizamos na aula, tá? Que no caso, acho que era o exercício 3 e o exercício 8, tá? São dois exercícios um pouco mais complexos, né, para se resolver. Então, não fiquem assim desesperados se a solução for muito complicada, porque esses exercícios aqui, de verdade, eles são os mais trabalhosos da dessa parte de equações, né, para se resolver. Então, não fiquem desesperados, existem os mais simples, esses são os mais complicados. Então, é legal também a gente fazer os complicados, né? Então, aqui ele dá essa exponencial aqui. Por que que eu sei que é exponencial? Porque a minha equação, o meu x, a minha incógnita, está aqui no expoente, tá? Então, por isso que eu sei que é uma equação exponencial. Então, ele quer saber o valor do x, do expoente, para essa igualdade ser correta, só que ele quer saber o valor do x ao quadrado. Então, na hora que for olhar a alternativa lá, eu quero saber o valor do x ao quadrado, não é simplesmente achar o x, tá? Então, vamos analisar todos os processos que eu fiz aqui para ver se facilita para vocês. Então, eu sei que quem está com o meu expoente é uma base 10. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com que tudo que está aqui apareça uma base 10. Essa é a minha intenção. Então, a princípio, o que que eu fiz? Fiz a minha regrinha de 3. Primeira coisa que eu bati o olho, já percebi, vou fazer a minha multiplicação em cruz aqui. Então, eu fiquei com 2,3 vezes 10 elevado a menos x e 0,2 vezes o 0,115. Ok? Beleza. Esses 2,3 eu já vou pensar que eu vou ter que passar ele para o outro lado dividindo. Então, foi o que eu fiz. Ah, não poderia já ter feito isso direto aqui, só multiplicar esses dois? Poderia sim, mas é só para vocês entenderem que eu fiz a regra de 3 dos dois lados. Mas eu poderia ter feito só de um lado, não tem problema. Tá. Como tudo isso aqui, eu vou fazer. E como que eu vou perceber que eu preciso fazer isso? Ora, desse lado da igualdade, eu tenho uma potência de 10. Então, eu vou fazer com que esses números todos aqui apareçam uma potência de 10. E como que eu consigo fazer isso? Transformando esses dois valores em notação científica, porque a notação científica é justamente a potência de 10. Ó. Então, esse valor aqui, eu posso deixar como 2 vezes 10 a menos 1, porque tem uma casa depois da vírgula, né? Esse número eu também vou deslocar até ele ficar 1,15 em notação científica. Vezes 10 a menos 3. Por que menos 3? Eu desloquei 1, 2, 3 casas. 10 a menos 3. Certo? E o restante, 2,3, eu copiei. Tá, o que que eu faço para resolver essa parte aqui? Eu vou multiplicar esses dois valores numéricos que não têm potência de 10. E quando eu multiplicar, o que que vai acontecer com o resultado? Vai dar 2,3. Vezes, por que que apareceu 10 a menos 4? Eu juntei os expoentes na multiplicação de mesma base, lembra que eu passei em revisão de potência? Mantenho a base e somo os expoentes. Menos 1 mais o menos 3, menos 4. Como aqui eu percebi que eu tenho 2,3 dividido por 2,3, essa divisão já vai me dar 1. Então, dividi. E aí, só sobrou quem? O 10 a menos 4 aqui. Então, sobrou 10 elevado a menos x igual a 10 a menos 4. Já tenho mesma base. Cancelo as bases, os meus expoentes são iguais. E aí eu chego que menos x igual a menos 4. O x vale 4. Detalhe, o exercício não quer o valor do x, e sim do x ao quadrado. Então, 4 ao quadrado vai me dar 16, tá? Então, era um exercício meio complicado aí para se resolver. Opa, foca aqui. Mas, no fim, a gente consegue chegar no valor. Então, vamos lá para o exercício 8, tá? Eu dei uma resumida aí nele, tá? Depois vocês podem dar uma lida, mas ele fala de um exame médico que é feito, né? Que eles calculam a quantidade de iodo que eles colocam lá no ser humano para poder fazer esse exame e o tempo que esse
que esse iodo fica lá no corpo, né? Então, o que acontece? A equação que me determina essa quantidade de iodo que eu coloco é o número 200 dividido por 2 elevado ao tempo. Opa, foca aqui. Ao tempo sobre 2. Então, tempo dividido por 2. Tá. A primeira pergunta, a letra A, ele diz assim: quanto de iodo eu tenho que pôr para o tempo ser inicial, né? O tempo inicial. Então, o tempo é 0 nesse primeiro exercício. Então, aqui eu fico com 200 dividido o tempo, que é 0, sobre 2. Essa divisão aqui, 0 dividido por 2, vai dar 0. 2 elevado a 0 vai dar 1. Então, essa é a quantidade que eu preciso colocar inicialmente. São 200. Eu nem lembro a unidade de medida. Eu acho que é miligramas. 200 miligramas. mg. Certo? Então, essa letra A era bem tranquila. Ele fala assim, na letra B, que use a metade do iodo do tempo inicial. Se o tempo inicial era 200 miligramas que eu usava, a quantidade que eu vou usar é de 100, a metade, né? Então, eu precisaria obrigatoriamente resolver a A para conseguir começar a B. A exponencial vai ser a mesma, que igual a 200, 2 elevado a t dividido por 2. Essa quantidade de iodo é o 100, igual a 200 dividido, e o restante eu fui copiando. Aqui a primeira coisa que eu consigo pensar em resolver é fazer a regrinha de 3, né? Então, eu tenho 100 vezes t, 2 elevado a t sobre 2, igual a 200. Então, foi o que aconteceu aí, na próxima linha. Certo? E aí, o que acontece? Esse 100 que está multiplicando, eu vou jogar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 200 dividido por 100. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 2. Então, eu tenho 2 elevado a t sobre 2, que é igual a 2 elevado a 1, né? A gente não coloca esse 1. Maravilha que as bases ficaram iguais, então eu tenho os expoentes iguais. Aí aqui a gente consegue perceber a finalização. T sobre 2 igual a 1. Fazendo a regra de 3, né? 1 vezes t e 1 vezes 2. 2 horas. Certo? Então, dava um trabalhinho, mas chegava bonitinho no valor aí, né? E a letra C e última desse exercício, fala assim: após quantas horas restam 25 sobre 64 miligramas da substância no sangue? Certo? Então, a quantidade de miligramas é de 25,64 avos. Isso é igual, o restante permaneceu a mesma coisa. O que acontece? A primeira coisa que eu penso em fazer, a regra de 3, né? Então, eu fico com 25 vezes esse tudo aqui que tá embaixo. Isso é igual a 64 vezes 200. Resolvendo essa multiplicação 64 vezes 200, vão dar 12.800. Esse 25 que estava multiplicando, eu já joguei para cá dividindo. Fazendo a divisão desses dois valores, eu tenho 512. E aí, o que eu faço com 512? Faço aquela decomposição. Lembra? 512 divide por 2 e vai fazendo a divisão. Vocês vão perceber que tem 9 valores 2. Então, quando eu decomponho 512, aparece 9 2, então posso dizer que é 2 elevado a nona. Bases iguais, expoentes iguais. Cancelei a base, fiquei com t sobre 2 igual a 9. Aqui tem 1, né? Faço a regra de 3. 2 vezes 9, 18 horas.
Então, esse era o último exercício aí da lista de sexta, tá? E hoje eu vou passar a explicação para vocês também do conteúdo.